Bom, a escolha do tema que eu trouxe para nós debatermos hoje nesse painel é sobre democracia digital, né? Quero tratar um pouco do estágio que esse tema se encontra, especialmente tratando no Brasil, e focar talvez a minha fala um pouquinho mais nos desafios, né, que nós podemos travar sobre essa temática, né? Quando a gente trata de democracia digital, eu acho que o grande desafio é nós não apenas transpormos a forma democrática com que nós exercemos em meios analógicos simplesmente para um meio digital. É um novo pensar, é um novo paradigma pensar na democracia digital. Então, ela tem diferentes estágios para que a gente possa chegar, né, nesse ponto. No primeiro estágio, a gente diz que é o estágio de mera utilização das TICs. Nós vamos utilizar, seja para informação, seja para ter acesso ao conhecimento. No segundo estágio, a gente sabe que é um passo adiante, quando a gente começa uma certa, não interação ainda, mas uma utilização das TICs para consultas, para conseguir produções de relatório, para o avanço, né, dentro desse debate. Num terceiro estágio é quando, de fato, a gente começa a implementar os mecanismos que são absolutamente necessários para que a gente consiga efetivar uma democracia digital. Aqui eu falo especialmente da transparência, da publicidade e da possibilidade de abertura, né, da própria gestão pública para uma participação popular. No quarto estágio é quando a gente consegue delimitar, de certa forma, esse misto entre a democracia digital e a própria democracia representativa ou a democracia direta, e há quem diga que nós chegaremos a um quinto estágio quando a gente substitui os meios efetivos hoje praticados da democracia liberal para uma democracia extremamente digital, o que para alguns autores permitiria, inclusive, uma substituição da forma da democracia representativa, no sentido de que nós poderíamos ter uma intervenção absolutamente direta por parte da população, sem a mediação de representantes. A gente sabe que esse estágio ainda está bastante distante da nossa realidade, mas, enfim, né, alguns mecanismos apontam que esse seria o futuro. Alguns desafios me parece que vão ser impostos a partir desse modelo, mas quem defende cada vez mais a ampliação da democracia digital vai apontar pelo menos três vantagens. A primeira vantagem seria talvez resolver o problema da participação, que hoje é muito dificultoso no momento em que a nossa sociedade é altamente complexa, todos temos atividades que nos afastam muitas vezes do próprio espaço público de deliberação. Então, o primeiro ponto seria o óbvio, né? As pessoas vão conseguir seguir com as suas atividades e ainda assim poder participar das decisões políticas. No segundo ponto seria justamente pensar de que essa democracia ela poderia enfrentar um dos pontos da crise da democracia liberal, que é justamente o problema da representatividade. Então, se as pessoas deixam de participar porque não confiam na representatividade, com a democracia digital nós teríamos, digamos, a tentativa aí de solução desse problema. E o terceiro ponto seria justamente a ideia de que para os otimistas desse modelo, nós não seríamos apenas consumidores da própria democracia, no sentido de participar única e exclusivamente nos períodos de votação, mas que ela permitiria, então, que a esfera civil pudesse produzir a informação política e, portanto, a esfera civil teria um papel mais ativo na própria política. Então, esses são, vamos dizer assim, os três grandes argumentos para quem vai defender a evolução dessa democracia digital, né? No Brasil, eu acho que esse tratamento, em termos teóricos, ele já está bastante avançado, em termos teóricos, não, em termos normativos, ele está bastante avançado. Nós temos algumas legislações que eu gostaria de citar. Eu acho que a nossa principal legislação que permitiu nós avançarmos no debate da democracia digital foi a Lei de Transparência, que ela é a 12.527 de 2011. Na Lei de Transparência, no Brasil, hoje, todos os municípios brasileiros, né? Nós estamos falando de mais de 5.000 municípios brasileiros têm portal de transparência. O portal de transparência, ele justamente vai permitir com que o cidadão acompanhe as decisões políticas
praticamente em tempo real. Claro que formalmente ele cumpriu muito bem o seu papel, acho que a questão material ela ainda tem que evoluir, na medida que ele disponibiliza a informação, mas muitas vezes, no meu entender, ele não possibilita a transparência, o que é absolutamente fundamental, porque o excesso de informação, muitas vezes, e a própria informação técnica não está permitindo a leitura daquilo que seria essa tentativa de comunicação da gestão pública com o cidadão. Então, apesar de nós formalmente termos, eu acho que ainda há muito a evoluir nesse ponto, né? Como eu disse, todos os municípios do Brasil têm, todos os estados, e é uma obrigatoriedade de todos os poderes também. Então, estou falando de legislativo, executivo e judiciário também. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, que no Brasil, então, ela é de 2018, foi recentemente, né, implementada. O próprio Marco Civil da Internet também é uma lei que regulamentou isso já em 2014. No Brasil, nós temos também a Lei dos Usuários dos Serviços Públicos, que obrigam o poder público a abrir canais de participação e interação com a sociedade, ou seja, os serviços públicos ofertados na era digital, eles precisam favorecer mecanismos de construção coletiva com o cidadão, tanto da melhoria, reclamação, sistematização e acesso. Portanto, também foi uma evolução legislativa importante para nós. A 14.129, né, que é a nossa lei que vai trazer justamente aquilo que eu vou chamar de um determinado aumento na participação popular, nas concessões e parcerias que a administração pública também vai formar com os privados. O artigo 193 da nossa Constituição, que foi uma alteração recente, ele é bastante importante, porque ele vai dizer que toda formatação de política pública tem que contar com participação também no processo de avaliação. Então, esse é um dispositivo que aguarda regulamentação para que a gente consiga, de certa forma, compreender como que vai se dar a consulta popular no âmbito das políticas públicas, mesmo porque isso é bastante integrado, vai se dar nos 3 níveis federativos também, né? E são, como eu disse, me parece que o aparato normativo, o Brasil já avançou muito. Nós temos muitos mecanismos de participação, além de mecanismos de participação direta. O próprio Senado tem implementado, em grande parte dos seus projetos de lei, a possibilidade da consulta e da manifestação popular através, né, das manifestações pelos caminhos formais do site do Senado. Muitos municípios também têm implementado normatizações municipais que permitem a participação. Vou aqui relatar uma experiência muito interessante, professora Alessandra, que no Brasil e no Rio Grande do Sul, portanto, lá em Santa Cruz do Sul, a minha turma do 3º semestre desenhou um modelo de participação popular de democracia digital para a Câmara de Vereadores. Eles elaboraram um projeto de lei, nós apresentamos o projeto de lei para a Câmara de Vereadores e ele foi aprovado. E essa lei, que hoje é uma lei municipal de Santa Cruz do Sul, foi elaborada, então, pelos alunos do 3º semestre, pensando justamente como viabilizar essa democracia participativa. E o que é muito interessante, porque na legislação lá e nesse processo de implementação, não é apenas a consulta. Para que você possa fazer a consulta, você vai ter que colher uma série de informações anteriores. Então, para que você possa chegar lá no final e clicar, se você concorda, discorda, você vai ter um campo de informação, um campo de correlação com possíveis notícias falsas que possam envolver a temática que está sendo objeto do projeto, um acesso à justificativa e à fundamentação do projeto para que se conheça qual que é a intencionalidade legislativa. E lá no final, quando ele for fazer a manifestação, ainda há um link em que você pode fazer sugestões do texto, em que, como eu disse, aí já não é só uma consulta, já parte de uma interação com a sociedade. Então, há modelos bastante interessantes e os números demonstram isso, né? Que no ranking de maturidade do governo digital, né, do Banco Mundial, o Brasil ocupa a 2ª posição hoje, né, em termos de sistematização daquilo que ele chama de maturidade do governo digital. Então, de fato, normativamente, o Brasil tem vencido alguns pontos. Quais que seriam, então, os desafios, né, que tem imposto, que a gente tem chamado de democracia digital? Me parece que o primeiro é óbvio, que é o problema ainda da exclusão, né? Nós ainda temos
a falta de acesso à participação digital no Brasil, pelo menos em 14%, né, de municípios, fixando especialmente mais no norte e nordeste, no nosso estado. Então, há um número muito grande ainda de excluídos digital, o que, durante o processo pandêmico, a gente viu que gerou uma desigualdade tamanha entre o acesso à própria educação, né? Então, é um desafio muito grande você conseguir uniformizar isso, e não há o acesso gratuito à internet ainda como um direito fundamental, ou seja, né, ainda você tem um dispêndio que é individual para conseguir esse acesso. Pesquisas demonstram que os mesmos problemas que nós vivenciávamos na democracia participativa têm sido reproduzidos na democracia digital, no sentido que as formações das bolhas impedem muitas vezes a circulação da informação desses grupos e que para alguns tem alimentado o que se chama um populismo digital, ou seja, né, aquele grande problema de, mais uma vez, você só dialogar com as massas que enfim, tem a sua determinado viés, e na democracia digital, para alguns autores, isso ainda tem se intensificado em razão desses mecanismos. Inclusive, né, no Brasil, nós vivemos um problema muito grande dos chamados sites partidários, que eram sites financiados apenas por grupos hegemônicos politicamente e que passaram, na verdade, inclusive, a fazer uma espécie de monopólio da informação para esse grupo consumidor. E isso realmente trouxe quase que um Brasil paralelo, onde algumas notícias elas passaram a ser verdade dentro desses grupos, né? Então, já algumas pesquisas, especialmente movidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, têm mostrado que essa política virtual tem produzido aí até determinados pensamentos radicais que têm, através dos meios virtuais, conseguido uma maior potencialização. Volto a dizer que isso não é um problema da democracia digital, é um problema que está sendo, talvez, mais potencializado na democracia digital, porque esse é um problema que sempre foi das democracias. A questão do algoritmo, acho que não precisamos nem reforçar isso, né? Porque a forma com que você se comunica com outros fatores faz a seleção daquilo que você vai colher dentro da própria democracia digital, quer dizer, o teu comportamento na rede já vai determinar, independente, né, de você fazer a busca, você já está consumindo algo sem você perceber, e alguns autores apontam que pode acontecer um hiperengajamento. O hiperengajamento é justamente aquele sujeito que, de certa forma, vai ter como único objetivo a difamação dessas informações com o intuito de desvirtuamento, né? E aí, já vou encerrar aqui, respeitando o meu tempo, para que a gente possa fazer os nossos debates, né? Eu trouxe aqui o que eu chamo de algumas memórias. Eu acho que a gente tem que aprender com as experiências que nós estamos vivenciando. Me parece que não só no Brasil, no mundo, é uma experiência recente, nós estamos falando de menos de 10 anos. No Brasil, nós vamos sentir o impacto da democracia digital, especialmente a partir de 2018, onde a gente começa, de fato, uma maior incrementação, tanto no processo de participação e escuta da sociedade, mas também como influência da participação política, que é o tema do nosso painel, né? E os dados, né, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são bastante preocupantes, né? Por exemplo, na monitoria de 347 grupos, né, de WhatsApp, que a pesquisa do tribunal realizou, que foi feita, na verdade, em parceria com 2 professores da USP e da Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que apenas 8% das informações que circularam nesses grupos em relação à política eram informações de fato verdadeiras. Então, vocês vejam a potencialização dessa era digital para a desinformação e para a criação do próprio populismo, que é algo também que, né, nos assombra um pouco, especialmente no Brasil, né? A localização física onde estamos. Nós estamos no Largo do Paço. Eu tenho o privilégio, não sei se os meus colegas de painel têm essa sorte, de olhar e ver a sede de Braga, um dos mais emblemáticos e antigos edifícios públicos portugueses. Aliás, nós até temos uma espécie de adágio que dizíamos que algo é tão antigo quanto a sede de Braga.
E não deixa de ser sintomático estarmos aqui nesta localização tão carregada de história a falar de digitalização. O que também prova um pouco o que é a universidade, não apenas a Universidade do Minho, bem entendido, as universidades estão associadas a este projeto, que é, no fundo, pensarmos o futuro, mas sem deixar de ter presente, ou deixar de ter os pés bem assentes, assim é que é, no presente e no passado. Pode ser a iniciativa, o enquadramento e o entorno institucional e a localização onde estamos. E em terceiro lugar, no seguimento do que a professora Caroline já nos trouxe aqui, dizer algumas palavras sobre esta temática, que eu vou deslocar um pouco desta dimensão excelente que foi aqui trazida da participação política e de um nível que eu diria mais jurídico ou constitucional, eu vou deslocar para a participação pública ao nível da decisão de direito público em geral. De direito administrativo, de direito da contratação pública, de direito da União Europeia, de direito tributário, porque parece-me que a decisão pública tem que ser repensada, já está a ser, felizmente, e havendo muitos aspectos positivos que temos que louvar, também poderão existir alguns riscos que eu temo que algum deslumbramento pela digitalização e pelas novas tecnologias levem a que nos coloquemos em situação de risco. Mas vamos por partes. A decisão pública, seja ao nível constitucional, administrativo, tributário, até ao nível criminal e penal, a decisão pública passa por vários estágios. Primeiro, um estágio de desmaterialização, depois um estágio de digitalização e agora já estamos mesmo num estágio de artificialização, isto é, daquilo que se chama, a meu ver erroneamente, inteligência artificial. Porque na verdade não creio que seja nem inteligência nem tão artificial quanto isso, mas vamos por partes. A digitalização das decisões públicas é hoje já um dado adquirido, eu diria, em quase todos os ordenamentos. Nós já temos muitas decisões que são tomadas, entre aspas, e com muitas aspas, por máquinas, sem intervenção humana direta. Na verdade, a intervenção humana existe, só que a um nível, diria, secundário. Estou a falar daquelas decisões que são tomadas de modo automático, isto é, o sistema, uma máquina, um computador, o que quiserem chamar, incorpora determinadas informações e automaticamente, sem uma intervenção humana direta, assume enfim, não posso dizer uma decisão, já vão perceber porquê, mas assume uma determinada atuação. Por exemplo, ao nível da instauração ou da iniciativa de procedimentos. Portanto, podemos ter, desde logo, digitalização e automatização ao nível da iniciativa procedimental. Em segundo lugar, a própria instrução de procedimentos. Portanto, estou a seguir as várias fases dos procedimentos públicos. A instrução de um procedimento, que classicamente era feita por humanos, por pessoas, que com dossiês com milhares de páginas à sua frente iriam estudando as matérias, a instrução de procedimentos hoje em dia pode ser cada vez mais desmaterializada e digitalizada. Basta pensar que a contagem de prazos, por exemplo, a aferição de valores, por exemplo, se já foram pagos ou se já não foram pagos $500 ou 500 euros, a submissão ou não submissão de determinados documentos, por exemplo, isso pode ser feito tudo de modo automático e digital. Isto é, já não sentimos a necessidade, como antigamente, de um procedimento instrutório ter obrigatoriamente, em todos os momentos, intervenção humana direta. Em terceiro lugar, depois do procedimento se iniciar automaticamente, depois do procedimento ser instruído também, se calhar automaticamente, através de contagem de prazos ou de valores, podemos ter a própria, não a decisão, mas a proposta de decisão feita pela máquina. Isto é, o sistema pode propor ao decisor administrativo o deferimento ou o indeferimento de certa pretensão, a revogação ou não revogação de certo ato administrativo, o reconhecimento ou não reconhecimento, o licenciamento ou não licenciamento, a autorização ou não autorização de certa decisão jurídica. E depois o órgão administrativo, evidentemente, seguirá ou não seguirá essa proposta de decisão. E em quarto lugar, também pode haver digitalização ao nível, e aqui é que é se calhar um dos níveis mais perigosos, ao nível da transmissão de conhecimentos e de dados. O sistema pode estar preparado automaticamente para determinados certos pressupostos, transmitir determinadas informações aos superiores hierárquicos, às entidades bancárias,
às entidades reguladoras, ao Ministério Público, às entidades policiais, etc, etc, etc. Portanto, na minha primeira parte de intervenção, queria sinalizar esta ideia. Grande parte dos procedimentos públicos, administrativos ou não administrativos, administrativos, tributários, laborais públicos, penais até, grande parte desse procedimento hoje já pode ser digitalizado. Portanto, não há propriamente uma novidade na assunção da ideia de que não é preciso sempre intervenção humana. Ainda antes de avançar, porque agora é que vem a fase que me parece mais arriscada, ainda antes de avançar, claro que para que o sistema, a máquina, o computador, o que quisermos chamar, possa fazer isto, possa propor uma decisão de revogação ou de não revogação de um determinado ato, por exemplo, é necessário que ele tenha acesso a muita, a milhões de informações, aquilo que nós chamamos dados. E se alguns dados não suscitam problemas de maior, porque são dados que eu diria públicos, notórios ou ostensivos, existem outros que nós chamamos, nós não, a legislação e particularmente a União Europeia deu aqui um impulso decisivo, dados sensíveis. Dados respeitantes, por exemplo, à situação pessoal de cada um, patologias, cuidados de saúde. Basta pensar, por exemplo, aqui em Portugal, não sei se no Brasil será igual, suponho que não será muito diferente, aqui em Portugal, por exemplo, para efeitos de imposto de renda, nós declaramos as intervenções cirúrgicas, as patologias, os medicamentos, etc. Toda esta informação de cada um dos contribuintes, que são milhões, multiplicado por várias situações jurídicas, a juntar à informação, por exemplo, das autarquias locais, a juntar à informação dos bancos, a juntar à informação das universidades, quando os alunos têm que justificar determinados estados de saúde. Esta informação, estou só a falar de saúde, esta informação depois pode eventualmente ser transmitida a terceiras entidades. E um dos riscos estará aqui depois no final, se tiver tempo, voltarei a falar disso. Portanto, para que estas decisões digitalizadas e automáticas possam ter lugar, é preciso haver um acervo de dados incomensurável, no literal sentido da palavra, é mesmo difícil de medir, incomensurável, e dados que muitas vezes têm natureza sensível. E temos aqui um risco muito grande destes dados serem partilhados com muitas pessoas, desde os técnicos de informática, que têm que aceder aos sistemas, até aos funcionários que fazem parte, aos funcionários, aos servidores, aos agentes que fazem parte daquele serviço, e a outras entidades de controlo a quem esses dados podem ser fornecidos. Pois bem, depois da desmaterialização da administração e da decisão pública em particular, e da digitalização, surge-nos agora um terceiro momento, que é o da artificialização. A questão aqui é um plus, um passo mais relativamente àquilo que tive a expor até ao momento. É a suscetibilidade de a máquina, sem intervenção humana, e olhando para estes milhões de dados que tem à sua frente, assumir um determinado resultado. Isto é, estou a pensar particularmente, mas haverá outras consequências, por exemplo, criar perfis de arguidos, de eleitores, de contribuintes, etc. Vou apenas sinalizar 2 ou 3 aspectos de matéria tributária, mas que isto pode ser perpassado para qualquer parte do ordenamento jurídico que todos compreendem perfeitamente. Imaginem que a máquina, o sistema, o computador, a partir do histórico do cumprimento e de incumprimento de certo contribuinte, decide encaixá-lo num determinado perfil. Temos 4 ou 5 perfis: contribuintes cumpridores, contribuintes relativamente aos quais há dúvidas, contribuintes potencialmente infratores e delinquentes fiscais. Claro que não podemos chamar assim, mas imaginemos em termos abstratos. O sistema incorpora aquele contribuinte que tem um histórico de irregularidades no último escalão, no último perfil. Assume automaticamente que os dados desses contribuintes podem ser acedidos livremente por entidades administrativas sem autorização judicial. 2, que esses contribuintes estão sujeitos todos os anos a inspeções ou a controlos ou a fiscalizações tributárias. 3, que esses contribuintes podem ver a sua riqueza determinada, não de modo direto como qualquer contribuinte, mas através de presunções ou de indícios. 4, que se esse contribuinte tiver uma irregularidade, o montante das coimas, das multas, das penalizações pode ser mais elevado que os outros contribuintes. E se isto aplicamos aos contribuintes, podemos aplicar, por exemplo, a perfis de eleitores, de arguidos, de alunos, por exemplo, de pacientes. Lembro-me na Covid, na altura da pandemia, de aquilo que eu pensava que era um disparate na altura, se catalogar os cidadãos em escalas de pacientes,
aqueles que têm um histórico de irregularidades vacinais, por exemplo, que não se vacinam adequadamente, são encaixados num determinado perfil e podem não ter acesso aos cuidados de saúde que seriam dispensados aos outros, porque o sistema logo automaticamente os exclui. Todos nós sabemos que as decisões administrativas e públicas podem ser, de acordo com vários critérios, pelo menos de duas formas tomadas. As decisões vinculadas, aquelas em que temos prazos, aquelas em que temos valores, em que é fácil à máquina ver se no dia 25 estava lá ou não o documento, em que a máquina consegue aferir se os 35 milhões de euros ou de dólares ou de reais foram ou não foram pagos. Isto é fácil, a máquina consegue. E aqui consegue dizer sim ou não, A ou B, 1 ou 2. O problema está naquelas decisões administrativas e públicas que se baseiam em espaços legais que conferem conformação autónoma de vontade ao agente administrativo. Isto é, quando o normador, o legislador, mais especificamente, devolve para o agente aplicativo várias hipóteses de atuação. Por exemplo, quando o legislador diz pode o ministro autorizar ou não autorizar. Quando o legislador diz em circunstâncias que reputa adequadas, ou as empresas em situação económica difícil, ou ao anoitecer devem ser tomadas determinadas medidas em condições sanitárias adequadas, etc. Em todos estes espaços, que não são espaços de discricionariedade, bem entendido, são espaços de ponderação autónoma da parte de órgãos públicos, em todos estes espaços a digitalização e mais, a inteligência artificial tem um limite, porque a máquina não vai conseguir saber, penso eu, não vai conseguir saber se as condições sanitárias são ou não são as adequadas, se a empresa está ou não está em situação económica difícil, se o agregado familiar está ou não está em situação de carência social. Isto são espaços decisórios que apenas a intervenção humana é que está apta a decidir, a valorar, em primeiro lugar, e depois a decidir. Portanto, termino dizendo isto. Peço desculpa pelo alongamento do tempo. Termino dizendo isto. Não podemos, a digitalização é muito útil, extremamente útil. A artificialização também pode ter algo de vantajoso, mas não podemos deixar que a digitalização e a artificialização da inteligência tomem conta daquele reduto humano da decisão pública, que é o reduto da valoração. Esse, penso, ainda deve estar, pelo menos com os conhecimentos que temos atuais, na mão da vontade humana. O direito administrativo brasileiro possui um arcabouço jurídico adequado para legitimar decisões administrativas robóticas? Então, já foram referidos aqui, nós temos legislação, nós temos o marco da internet, nós temos a lei de transparência, nós temos a lei de proteção de dados, entre outras leis. Mas nós não temos uma lei, ainda uma lei que disponha sobre a tomada de decisão robótica, algo que venha justamente estabelecer como a administração pública vai tomar uma decisão administrativa vinculada, produzir um ato administrativo vinculado, e vem a questão da fundamentação, da motivação, que é uma exigência constitucional e infraconstitucional. O que me parece, e na mesma linha de raciocínio do professor Joaquim, que as decisões vinculadas, elas não oferecem maiores dificuldades, porque ou aprova ou denega, enfim, a questão toda está na decisão discricionária. Eu penso, professor Joaquim, que no aspecto técnico, talvez mais adiante chegue um estágio que a inteligência artificial seja capaz de tomar decisões, embora eu acho que pode ter vantagens, mas muitas desvantagens, porque retiraria o ser humano da jogada. Quer dizer, aí nós estaríamos nas mãos de um robô que começa a tomar decisão. Olha, se esse robô toma decisão, ele tem que ter capacidade jurídica e competência para verificar a nulidade. E se o ato discricionário, se for um ato discricionário de revogar ato, será que ele chegaria a isso? E como é que o direito vai regular isso? Como é que o direito vai estabelecer os limites? Então, é um desafio que não acaba fazendo uma regulação, não. Quer me parecer, com a própria evolução da tecnologia, isso vai forçando atualizações permanentes do próprio direito, como ocorre com em outros cenários. A conclusão é que, nesse momento, nós não temos no Brasil uma legislação que trate especificamente da tomada de decisão
e logo mais isso vai ter que ser implementado, essa regulação ela vai ter que vir. A professora Caroline referiu algumas estatísticas que colocam o Brasil em uma posição muitíssimo elevada no que diz respeito à maturidade no governo digital, etc. Mas eu estava ouvindo-la falar e me lembrei de Alexis de Tocqueville, na sua Democracia na América. Ele é muito encantado, não é, com a democracia norte-americana, que tinha sido instaurado na sequência da criação do primeiro Estado Federal da modernidade, a Constituição, etc., norte-americana. E ele diz, a certa altura, que a democracia é coisa de cidadãos bem informados. E, portanto, eu queria confrontar tudo aquilo que disse com a necessidade de literacia digital, não é? Porque de que servem esses mecanismos todos se, porventura, o cidadão não conseguir distinguir de onde é que vem aquela informação que ele recebe? Não é? Nós estamos muito preocupados na Europa precisamente com isso, que o cidadão tenha instrumentos, ferramentas, capacidade de seleção, da informação que ele recebe, quem é que está a ganhar com aquela informação? Ou mesmo uma publicidade, em termos eleitorais, não é? Quem é que está a ganhar com aquilo? Quem é que financia aquilo? Basicamente, é uma categoria que está aqui em causa, uma categoria da análise de discurso, que é o lugar de fala. Eu sei que no Brasil o lugar de fala tem uma outra dimensão, não é? Mas, basicamente, o lugar de fala é isso, é uma categoria de análise de discurso em que nós, a partir disso, né, tentamos desvendar, mas de onde é que vem esse discurso? Não é? Eu corro o risco de ser cancelada, mas o que eu queria dizer é que não é porque uma pessoa não pode falar de um assunto só se vivenciou uma determinada experiência, não, ela pode falar de um assunto se ela estudou aquele assunto. Não é? Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer, lugar de fala significa isso, de onde é que vem aquele discurso? E eu acho que isso, em larga medida, falta, mas gostaria de saber a opinião da professora Caroline, porque se nós chegarmos à conclusão que, na ausência de literacia digital, essas ferramentas todas servem de muito pouco, então era possível questionar se as tecnologias digitais não estariam a comprometer os próprios fundamentos da democracia representativa, não é? Nós podemos avançar para outras formas de democracia, né? Para além daquela que nos foi legada pelas revoluções liberais, não é? Mas isso já seria um outro discurso. E, além disso, esta ideia de maturidade do governo digital brasileiro está muito calcada na ideia de participação. Mas os indivíduos efetivamente querem participar? E, além disso, os governantes efetivamente querem que os governados participem? E, portanto, há aqui uma série de questionamentos que eu deixava para confrontar esta ideia da excelente posição do Brasil em termos de maturidade do governo digital. São provocações, não é? Para entabularmos aqui um debate. E, relativamente àquilo que foi dito pelo professor Joaquim e também pelo professor Luiz, porque a preocupação é similar, não é? Eu fiquei aqui encantada, porque o professor Joaquim sabe disso. Em meados de 2021, eu prestei as minhas provas de agregação. Para quem nos ouve do Brasil, as provas de agregação são as últimas provas acadêmicas que nós passamos antes de passarmos a professores catedráticos, que é o topo da carreira acadêmica. E as minhas provas de agregação foram precisamente, a lição que nós temos que apresentar foi precisamente sobre decisões exclusivamente automatizadas, foi sobre o artigo 22 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que aparentemente prevê uma proibição de decisões exclusivamente automatizadas, mas só destas, não decisões parcialmente automatizadas ou maioritariamente automatizadas, só as exclusivamente automatizadas. E a grande questão que nós tínhamos já há 2 anos é que o Tribunal de Justiça da União Europeia ainda não tinha interpretado esta categoria. E, nessa perspectiva, nós não sabíamos muito bem o que era, e ainda não sabemos até hoje, porque, pela primeira vez, eu vou falar sobre isso à tarde, pela primeira vez o Tribunal de Justiça foi confrontado com esta questão, um processo que está a tramitar, o processo Scoring, e falarei dele à tarde, mas esse é um problema do artigo 22 do RGPD, o que são decisões exclusivamente automatizadas, e, além disso, o artigo 22, número 2,
prevê uma série de exceções. Quer dizer, primeiro nós precisamos saber se é mesmo proibido uma decisão exclusivamente automatizada. Depois, essas decisões exclusivamente automatizadas são proibidas se elas afetarem a esfera jurídica do titular do dado, né? Ou o afetar de forma similar. Nós também não sabemos qual é a interpretação que o Tribunal de Justiça vai dar a esses conceitos indeterminados. E depois, além disso, o artigo 22, número 2 do RGPD, deve haver uma norma similar no Brasil, porque a Lei de Proteção de Dados brasileira é calcada no Regulamento Geral de Proteção de Dados. E o artigo 22, número 2, depois prevê uma série de exceções, ou seja, a partir do princípio que há essa proibição, há uma série de exceções. Se porventura a decisão exclusivamente automatizada for necessária para a celebração de um contrato, ou se for prevista na lei do Estado-membro ou da União Europeia, ou se foi adotada mediante o consentimento do titular, tudo isso exclui, aparentemente, a proibição. Tá? E depois, o artigo 22, número 3, então, prever que, se diante de uma dessas exceções, então, o titular do dado teria o direito a uma explicação, quer dizer, uma intervenção humana que lhe permitisse um certo contraditório. Mas, em termos literais, o artigo 22, número 3, se refere a apenas duas das exceções, a exceção que diz respeito à celebração de um contrato e a exceção que diz respeito ao consentimento. A exceção que diz respeito à legislação nacional e à legislação da União Europeia não estaria ali incluída. Eu tenho defendido a ideia de que isso é inadmissível por conta dos considerandos, do RGPD, etc., mas não vou entrar por essa via. Mas isso é um problema gravíssimo que nós ainda não temos solução, nem sequer na Europa, eu acho que no Brasil ainda muito menos, porque não houve consenso entre o legislador, os 27 Estados-membros da União Europeia, na altura até o Reino Unido ainda estava, mas não houve consenso, e devolveu-se isso ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o intérprete máximo das disposições europeias, para definir esta questão tão importante, quer dizer, né, e, afinal, nós estamos ou não estamos protegidos contra decisões exclusivamente automatizadas? Mas mesmo que estivermos, o problema que o Joaquim Rocha estava aqui a referir, mesmo que estivermos, a legislação portuguesa o prevê, e parece que há essa permissibilidade no que diz respeito ao RGPD, não é? Portanto, tudo isso é muito... agora, felizmente, quer dizer, nós começamos a falar disso há 2 anos atrás, agora parece que há um despertar sobre essa questão, mas na altura em que nós começamos a falar sobre isso ainda era algo inóspito. Ninguém tinha se apercebido efetivamente dessa fragilidade do RGPD, e a razão é muito simples, é que o RGPD foi pensado para dados que são facultados pelo titular dos dados, não é? E não para dados que são inferidos a partir de sistemas de tecnologias digitais, de sistemas de inteligência artificial, muito especificamente. Mas eu colocava aqui algumas questões, e sobretudo para quem nos ouve a partir do Brasil, ainda há poucos dias, nós organizamos a Escola de Direito da Universidade do Minho e a Infam, que é a Escola de Formação de Magistrados no Brasil, que é responsável pela formação dos magistrados no Brasil, com sede em Brasília. Nós temos organizado um ciclo de debates entre juízes portugueses e juízes brasileiros que ocupam a magistratura, ou que preocupam a magistratura brasileira e portuguesa. E um destes workshops, um destes seminários, foi sobre a inteligência artificial nos tribunais. E eu, na qualidade de debatedora, tive que estudar um pouco daquilo que se passa hoje no Brasil e consultei, isso está disponível na página do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a explicação sobre alguns sistemas que são utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, o Vitor e a Rafa, que utilizam aprendizagem automática, ou seja, não é qualquer sistema de inteligência artificial, são aqueles mais preocupantes porque são sistemas de aprendizagem automática, não é? Depois poderemos falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito espantada, porque são utilizados algoritmos de aprendizagem para a seleção dos critérios de admissibilidade dos recursos. Mas nós estamos a falar de critérios estritamente objetivos, porque se não estamos a falar de critérios estritamente objetivos, se há aqui uma dimensão de subjetividade, de discricionariedade, então a coisa se complica drasticamente, porque, na verdade, nós sabemos,
porque os engenheiros informáticos que trabalham conosco já nos explicaram, que a inteligência artificial utiliza uma lógica fuzzy, uma lógica difusa, ou seja, não são respostas de sim ou não que relevem em termos jurídicos, são respostas de talvez, quer dizer, são juízos de probabilidade. E, portanto, como é que fica a tutela jurisdicional efetiva nesse domínio, né? De resto, o que me impressiona muito no Brasil também é o acentuar da transparência que foi aqui referida pelo Joaquim Rocha. Há no Brasil, há uma manifesta opção pela transparência em relação, em detrimento da privacidade ou da proteção de dados. Eu estou a falar do judiciário, sobretudo, porque me espanta muito que no Brasil todas as decisões judiciais, todas as peças processuais estejam disponíveis online. Sobretudo no que diz respeito a dados sensíveis, como foi aqui referido pelo Joaquim, em termos de saúde, isso é um maná dos deuses para a indústria farmacêutica, não é? Porque podem trabalhar os dados e fazer aqui um levantamento de informações que, de outra forma, jamais seria possível. Quer dizer, o judiciário brasileiro contribuir também para a perfilagem, para a definição de perfis do setor privado, inclusivamente, e isso é, no mínimo, escandaloso. Quer dizer, que ninguém tenha se preocupado com isso no Brasil, a mim me choca profundamente. A minha manifestação vai muito na linha também de uma das questões que a professora Alessandra suscitou, acerca da democracia digital e da participação, e obviamente relacionada com a temática das fake news, né, que é tão propagada e evidente e óbvia. Mas a minha preocupação ela vai no sentido de que as fake news elas atacam exatamente a raiz e as bases da nossa concepção de democracia. Não tanto a democracia representativa, mas a democracia deliberativa, porque a nossa noção de democracia ela é baseada no aspecto da participação, que pressupõe o conhecimento, o acesso à informação, e que, portanto, as fake news justamente vão viciar esse conhecimento e essa formação de conhecimento para a participação, e a própria questão do pluralismo, que é a alteridade, o escutar o outro, o aspecto deliberativo, e a partir do momento em que nós vinculamos as fake news com todos esses recursos tecnológicos, como os computadores e as bubbles que vão direcionando as informações, nós vamos reforçando as convicções, nós vamos alimentando não só os discursos de ódio, mas também as convicções acerca das posturas políticas e diminuindo a disponibilidade e a permeabilidade para os argumentos contrários, ou seja, nós vamos cada vez mais agudizando. Portanto, a minha pergunta é até que ponto, ou que tipo de democracia, então, nós vamos pensar, até que ponto, diante da dificuldade que nós temos de lidar e de contornar e controlar as fake news, nós podemos insistir nesse modelo de democracia pautado na participação e na deliberação, se a nossa condição é muito limitada para isso, de que forma a gente vai repensar esse conceito de democracia levando em consideração esses aspectos. Eu acho que o exemplo da Constituição chilena foi muito exemplificativo, né? A Constituição chilena, o projeto ele era absolutamente inclusivo, com representação paritária de mulheres, com inclusão dos grupos originários e todo um movimento, e é constatado cientificamente que as fake news desempenharam um papel decisivo no resultado do plebiscito, né? Ou seja, colocou uma pá de terra ou colocou por água abaixo um projeto democrático, efetivamente, por meio da participação popular. Então, acho que é um grande exemplo de um desafio, de um reto que se evidenciou no âmbito do constitucionalismo aí, em face desse contexto digital. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir avançar no debate da democracia digital em qualquer lugar do mundo é regulação. Então, eu sou extremamente favorável à regulação. As regras que existiam antes para a democracia analógica,
elas têm que ser reproduzidas no âmbito digital. E não é o que a gente está vendo. No Brasil, né, que foi um dos países, eu tenho certeza que vai ser o grande caso, né, das Big Techs para estudo, que é a quantidade de monetarização de fake news foi algo absolutamente surreal. Nós estamos falando dos partidos políticos que institucionalizaram verbas parlamentares com impulsionamentos de fake news. Nós estamos utilizando do dinheiro público, que é financiado, no caso, no Brasil, foi 4 bilhões o financiamento dos fundos eleitorais, nós estamos institucionalizando a compra da mentira, quando eu permito que o fundo eleitoral seja utilizado para a função de impulsionamento e não faço a fiscalização de que tipo de impulsionamento é. Uma pesquisa demonstrou para o Brasil que a primeira ameaça que ele vê à democracia é comunismo, quando a nossa Constituição, se tem algo que ela protege, é propriedade privada, né, no nosso país. Mas se algo que nós estamos longe é de comunismo, nosso país, nós estamos mais neoliberais do que nunca, quer dizer, né? Então, está aí o grande resultado. Então, para mim, se nós quisermos avançar coerentemente no debate da democracia digital, nós precisamos, sem sombra de dúvida, fazer regulação das Big Techs. Por quê? Quando o debate que surgiu com o professor Javier lá em Corunha, foi que ele comenta, olha, só se combate a desinformação com a informação. É uma luta desigual. A desinformação, ela está sendo bancada sobre uma perspectiva econômica. Aquele que está produzindo desinformação, ele está dando muito mais lucro do que... Por quê? Porque o clique... Gente, as pesquisas mostram, as pessoas preferem clicar num fato inverídico que gere uma polêmica do que justamente ir buscar a verdade. Primeiro, porque para buscar a verdade eu tenho que desejar buscar a verdade. E aí nós temos o primeiro problema. Então, quando se diz, não, é querer buscar a informação, o primeiro que nós sempre vamos... Os mesmos problemas de uma democracia imatura nós vamos reproduzir no âmbito digital, só que com uma potencialidade absurda, porque se você tinha uma pessoa no debate lá no parlamento deliberativo se manifestando e outra igualmente podendo fazer o debate, uma coisa é eu responder para uma quantidade absoluta de robôs, que foi exatamente o que nós estamos falando no Brasil. O uso dos robôs para essa finalidade é algo absolutamente monetarizado no nosso país. Então, desculpa, mas para mim quem fala liberdade de expressão faz sentido nenhum. Liberdade de expressão é liberdade sobre o meu pensamento identificável. Se eu não estou falando do meu pensamento e do impulsionamento de robôs com notícia falsa, eu não vejo nenhum... Isso, sim, para mim, ameaça a liberdade de expressão, porque as pessoas não estão tendo como conformar uma informação. Depois eu falei justamente sobre isso. Quem está impulsionando a notícia falsa tem um interesse econômico. Qual é o interesse que nós vamos ter de produzir a verdade? Quer dizer, quem de nós aqui, diante de uma notícia falsa, vai pagar impulsionamento para que a verdade chegue a outras pessoas? Isso é impossível. Daí você pressupõe que as pessoas consultem os sites governamentais, que são absolutamente os menos visitados. Então, por mais que você faça todo um aparato público para combater a desinformação, é uma luta muito desigual, né? E eu acho que nós estamos pegando muito leve em relação às Big Techs, coisa que quando você tinha uma reportagem no jornal que trazia uma informação inverídica, você tinha imediatamente no outro dia uma ação com responsabilidade para você poder exercer o direito de resposta, responsabilidade por dano moral, material, coisa que as Big Techs estão dizendo, não, eu sou só um instrumento, quem está fazendo isso é você. Eu sou radical nesse aspecto, eu acho que ou a gente regula, ou não é a democracia que representativo está em risco, para mim, qualquer noção de democracia, por todos esses exemplos, né, que vocês deram, e mais, eu digo o seguinte, não é só a questão de democracia está em risco, a força normativa está em risco, porque a gente realmente, através desse mecanismo, estamos achando que não há limitações, inclusive jurídicas, para a tomada de decisão. Há pessoas simplesmente fazem consultas o tempo todo sobre questões manifestamente ilegais, né? Ou seja, né, você recebe lá por WhatsApp uma consulta se você é a favor da pena de morte para virar um projeto, né? Não sei se vocês receberam essa fake news, mas era para você clicar dizendo que estava para ser aprovado uma emenda da Constituição aprovando pena de morte no Brasil, quando a gente sabe que é absolutamente inconstitucional, mas obviamente, as pessoas que receberam aquilo e participaram do processo começaram a achar legítimo uma fala como essa. Então, na minha opinião, a falta de regulação sobre essa questão vai produzir, inclusive, uma afetação sobre a perspectiva da força normativa. Nós vamos voltar a debater o conceito democracia versus direitos fundamentais, quer dizer, ou Constituição versus... Ou seja, é um debate que nós entendemos
até então como superado, que a democracia é a força normativa, é a instrumentalização de todas as conquistas civilizatórias. Então, para mim, nós estamos dando um passo muito aquém. Quanto ao segundo ponto, prof, eu vou te ouvir de novo na fala de Tarna, mas aquela fala que você fizeste no Brasil eu achei fantástica, só não consegui ficar para o final para a pergunta. No nosso projeto, primeiro, no Brasil, a gente não está muito preocupado com os dados inferidos. Simplesmente, dados inferidos para eles é como se fosse uma questão de predição. Então, no Brasil, é assim, inteligência artificial para predição está super tranquila. A gente talvez discuta inteligência artificial, as polêmicas envolvendo a questão do ato discricionário. Só que quando eu chego na predição, que o que está sendo produzido pela predição já está sendo uma inferência total de combinação de dados. Vou dar um exemplo. Durante a questão da pandemia, quando nós tivemos o acesso ao programa chamado Auxílio Emergência, ele era feito via celular. Então, as pessoas faziam um pedido e, no Brasil, é permitido a interoperabilidade dos dados se é para fins de políticas públicas. Então, o que acontecia? Você colocava lá, ele cruzava o teu CPF com outros programas governamentais com uma série de questões. Por exemplo, nós, na universidade, através da assistência judiciária gratuita, nós atendemos gente do Brasil inteiro que estava tendo indeferido os projetos, os pedidos de auxílio emergencial. E o que a gente detectou? Exatamente isso. O sistema ele estava acessando dados, inclusive, que não estavam atualizados, e negava a concessão do auxílio esse auxílio emergencial, porque o sujeito tinha tido, era beneficiário de uma bolsa de estudos do ProUni lá que ficou desatualizada. Então, o que acontecia? As pessoas simplesmente tinham indeferido, pessoas que não tinham condição econômica nenhuma para procurar um advogado próprio, não havia transparência nenhuma de onde veio a inteligência que retirou o dado que você não preenchia os critérios para aquilo. Então, só com um advogado próprio rastreando e tentando identificar que essas pessoas conseguiram. No Brasil, é muito leve essa questão. O RoboVitor, os dados do RoboVitor são assustadores, professora, porque um dos programadores vai estar palestrando para nós no dia 16, agora lá no meu grupo de pesquisa. Ele, justamente, quando ele trouxe os dados, né, e ele participou, o RoboVitor, ele faz em 3 segundos a conferência sobre a repercussão geral no recurso extraordinário, aglutinando os processos. E o que torna a repercussão geral no recurso extraordinário é você identificar similitudes do processo. Então, você tem uma série de questões anteriores para poder fazer o aglutinamento da informação. E no Brasil, isso está sendo debatido de uma forma bem tranquila. Inclusive, no projeto de lei que está na Câmara hoje, né, embora foi retirado de pauta, nós temos a única exigência, não há uma proibição de tomada de decisão automatizada, não há proibição, a única questão que fala da fiscalização humana. O que, mais uma vez, é de uma ingenuidade absurda, porque já se comprovou por A mais B que a inteligência artificial produzindo as suas inferências e concluindo as suas correlações, nem mais é possível rastrear como ela fez essa tomada de decisão.